pseudofrutos e qual seria a sua diferença, e como essas estruturas são fundamentais na reprodução de plantas e na nutrição de seres vivos. Frutas, verduras e legumes. Você já se imaginou apenas comendo isso? São os chamados frugívoros. E se você acha que essas pessoas não vivem bem por conta desses hábitos, é isso que mostraremos hoje. Fomos até o SESI de Campo Mourão para saber se os alunos e funcionários sabem a diferença entre esses frutos e pseudofrutos. E aí, galerinha? Eu vi que vocês estavam comendo umas frutas. Vocês sabem a diferença entre elas, a maçã e a banana? É que não sei, cara. É isso que a doutora Manuela Burim vai explicar pra gente, a diferença entre a maçã e a banana. Olá, eu sou a doutora Emanuela Burim e hoje eu vim explicar um pouco sobre frutos e pseudofrutos. Vamos começar falando sobre o que são frutos verdadeiros. Os frutos verdadeiros são basicamente estruturas encontradas nas angiospermas, ou seja, as plantas que têm. Os frutos verdadeiros, eles têm como função em proteger as sementes e ajudar na dispersão por meio de quê? Por exemplo, o passarinho, ele come o fruto, ele digere e na semente, no caso na hora que ele vai defecar, ela cai em solo e pode nascer outra planta. Esses frutos, eles possuem 3 camadas, sendo elas epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Vamos começar falando sobre o epicarpo. É a camada mais externa e é correspondente à casca do fruto. O mesocarpo é a camada intermediária, ou seja, o carnoso, o fibroso, o que a gente come. E o endocarpo é a mais interna, o lenhoso e o duro. Por exemplo, na parte da maçã, a gente tem a casca e aonde a gente come, né? Ou seja, aquele tecido carnoso do fruto. E perto da semente, tem a parte mais durinha que vocês podem perceber, essa é chamada de endocarpo. Agora vamos falar sobre os pseudofrutos. Diferente dos frutos verdadeiros, eles se desenvolvem a partir de várias partes da flor. Eles não se desenvolvem a partir do ovário, como os frutos verdadeiros. E eles têm o receptáculo floral, que em alguns casos ele se desenvolve a partir do receptáculo floral. Os pseudofrutos também podem surgir por meio das modificações. Um dos exemplos é o abacaxi, que a gente considera ele fruto, mas na verdade ele é uma modificação. Já as inflorescências, eles são um conjunto de flores localizados em um sistema de ramos que pode ser muitas vezes confundidos como uma flor única e pode originar também os pseudofrutos a partir dessa estrutura. Agora vamos para a importância ecológica e os usos. Tanto os frutos verdadeiros ou os pseudofrutos, eles têm as mesmas funções de proteger sementes e coisas do tipo. E também, além disso, eles são fonte de alimento direta para aqueles que os consomem. Tanto eles podem ser consumidos tanto in natura ou como processados, como geleias, sucos e coisas do tipo. Também vale ressaltar que esses frutos, eles têm grande quantidade de água, então eles auxiliam na hidratação do corpo, tanto você ingerindo ou como suco, como já foi falado anteriormente. Além disso, eles são fonte de alimento direta para aqueles que os consomem. Tanto eles podem ser consumidos tanto in natura ou como processados, como geleias, sucos e coisas do tipo. Também vale ressaltar que esses frutos, eles têm grande quantidade de água, então eles auxiliam na hidratação do corpo, tanto você ingerindo ou como suco, como já foi falado anteriormente. Bom, a alimentação desses frutos é muito importante para o nosso corpo. Eles têm fibras que ajudam no nosso sistema digestório, no funcionamento do nosso intestino, que é muito importante. E eles são muito ricos em nutrientes para o corpo humano. E é essencial comer frutos. Vale ressaltar que a nossa alimentação também não pode ser feita somente de frutos, pois nosso corpo precisa de proteína para o bom funcionamento, para desenvolver músculos e coisas do tipo. Eles têm baixa densidade energética, então as pessoas que procuram reduzir o peso preferem comer mais frutos, inserem mais frutos na sua dieta, porque tem pouca quantidade de caloria. Eles têm antioxidante como vitamina C, vitamina E, que previnem o envelhecimento precoce. E tem uma variedade de nutrientes, então eles são muito importantes. Por exemplo, a cenoura, ela tem uma muito grande quantidade de vitamina C, assim também como a laranja, então é essencial vocês comerem. Os pseudofrutos, eles são usados na indústria alimentícia para poder dar aroma, cor, característica daquele sabor. Por exemplo, as essências, como encontramos no mercado, as essências de morango e coisas do tipo. Ou se não, xaropes. Esses frutos também são usados
na indústria alcoólica, isso mesmo, podendo fazer vinhos ou bebidas a partir deles. Por exemplo, a cerveja. Vocês sabiam que existem pessoas que só se alimentam com frutas? Esse é o caso da Amanda, que só se alimenta com frutas. Convidamos ela para mostrar a sua rotina, sendo uma pessoa frugívora. Oi, meu nome é Amanda, eu sou frugívora. Fui convidada para mostrar tudo que eu como em um dia. Eu sempre começo em jejum, então minha primeira refeição é o almoço. Eu comi essa manga que tá bem grande, 2 bananas, uma maçã e uma laranja. Lá pelas 3 me deu uma fome, então eu comi um mamão que tava bem docinho, uma maçã e uma banana. E não, pra quem acha que a gente come só fruta, não. Eu comi na janta alface e cenoura, 2 caquis e 2 maçãs. E lá pela ceia me deu uma fome, então eu comi 2 bananas. E foi isso. Será que isso é saudável? Isso que a médica Manuela Burim irá nos explicar. O frugivorismo é um regime alimentar baseado no consumo de frutas sem qualquer tipo de cozimento, ou seja, elas in natura, e ele é complementado com hortaliças e oleaginosas. E é claro, com a ausência total de qualquer tipo de alimento de origem animal. Porém, tem alguns benefícios: pele livre de acne, melhor funcionamento intestinal e coração saudável. Mas esse tipo de alimentação pode ser um pouco perigoso, por conta das frutas terem um pobre nível de nutrientes que são importantes para o funcionamento do nosso corpo, pode gerar anemia, desmaio, desnutrição grave. O Sérgio Repórter fica por aqui com mais uma edição. Tenha um bom fim de semana e até o próximo programa.